Graças a Deus, irmãos, que o nosso Senhor Deus possa estar abençoando sua vida. Parabéns por estar nessa tarde aqui. Eu creio que Deus está contemplando isso. E o tema que me foi dado aí pelos irmãos, né, sobre finanças, né, que é um negócio complexo, né, é bom, mas é complexo. Né, você ter dinheiro não é coisa fácil. A gente pensa, o cara que tem dinheiro vive bem. Depende. Ter dinheiro tem que ter sabedoria para lidar com o dinheiro. E ainda mais quando se fala de um cristão. Tem que saber em dobro. A coisa fica muito mais complexa. Até porque, quando olhamos para o nosso recurso e vemos a palavra de Deus, entendemos que o nosso recurso não é nosso, ele é do Senhor. E aí, como lidar com essa coisa? Como fazer, como viver com essas questões? Antes de iniciar propriamente, eu quero dar a indicação de alguns livros que você vai aprender a lidar com isso, tá? Esse livro aqui não é de um cristão, tá? Não é de um cristão. Esse cara não é crente, mas ele tinha uma missão, uma visão. O nome do livro é Sair da Microsoft para Mudar o Mundo. Muito legal. O cara era executivo da Microsoft. Foi fazer uma viagem, lá naquelas viagens que o pessoal vai para o Tibete, e ele foi para lá para caminhar e deparando-se numa estalagem, conversando com uma pessoa sobre uma necessidade. Só sei que esse cara hoje, ele implantou bibliotecas, colégios, ele começou a pegar todo o conhecimento que ele tinha na área executiva e gerencial e foi desenvolver pessoas. Ajudar pessoas a sair da situação que elas estavam. Então ele fez um projeto gigantesco e por isso ele coloca aqui, né, na contrapágina, né, a história de um empreendedor social e a sua missão de ajudar crianças carentes a ler e escrever. É uma lição de vida esse livro aqui. É muito legal você comprá-lo e ler. Por que eu tenho esse livro? Pela proposta nossa também. Eu tenho um propósito, né, na minha vida de ter recursos próprios para poder cumprir uma missão. Mas enquanto a gente trabalha, né, enquanto descansa, carrega pedra, né, irmão Rabelo? Né, enquanto descansa, carrega pedra. Você vai trabalhando e fazendo as coisas ao mesmo tempo. Não vou esperar ter recursos para fazer. Isso é um engano, você nunca vai conseguir. Tá? No dia que eu tiver, eu faço. Não, você tem que fazer enquanto e durante até o fim. E eu cheguei na casa de um irmão, ele falou, pastor, fui na biblioteca e lembrei do Senhor. Comprei esse livro para você. Pela visão, pela missão. Esse outro livro aqui também vai te ajudar muito. Fala sobre motivação, crescimento. Jesus, o homem mais sábio que já existiu. É um livro que é um exemplo, né, para você chegar ao sucesso, né, na vida pessoal. E tem aqui algumas palavras, né, de alguns homens que cresceram, se desenvolveram. Porque não adianta você querer crescer só financeiramente, você tem que se desenvolver como pessoa. Se você não for uma pessoa boa, dinheiro para você não vai valer nada. Você tem que ser melhor do que você é para saber usar os recursos. Outro livro interessante também é Salomão, o homem mais rico que já existiu. Esse é bem legal, é do Stephen Scott. O que esse homem, Stephen Scott, fez? Ele começou a trabalhar, ele é um pastor, começou a trabalhar com empresários nos Estados Unidos para desenvolver a mente desses empresários, não só para ganhar dinheiro, mas para desenvolver a missão. E ele começou a escrever livros nessa linha. Assim como o Rick Warren faz na igreja de Saddleback, né, a mesma coisa, né, para desenvolver homens que têm visão. Sabe aquele homem que põe a mão no negócio, o negócio anda? Esses caras têm uma missão nesse mundo. Eles têm um propósito aqui, que é desenvolver recursos para que a obra avance. E é aí que nós temos que aprender. Nesse livro aqui é bem interessante, que é a sabedoria da Bíblia para uma vida plena e bem-sucedida. Como que é isso? Leitura de Provérbios. Está lá em Provérbios.
E o autor vai ensinando como você extrair do livro de Provérbios essas questões. E é muito importante que você faça. Todos esses livros que eu estou mostrando aqui, eles estão lá na banca do Carrefour, que não está me dando nada para eu fazer propaganda dele, né? Estão nas melhores livrarias da cidade, você encontra em qualquer lugar, tá? Não, de maneira nenhuma. Isso aqui é ouro, rapaz. Isso aqui é ouro. Isso aqui é meu ouro, né? Então, e esse aqui, irmãos, é também do John Edmund Haggai, tá? O Haggai é um instituto também de desenvolvimento de líderes, né, que vários pastores fazem e vários empresários também do mundo empresarial têm feito. O nome do livro é Negócios e Relacionamentos. Para ter recursos, você precisa aprender a lidar com pessoas, né? E consigo mesmo, no alcance desse recurso, né? Então, os 7 segredos do poder da amizade nos negócios, né? John Haggai, ele tem inspirado vários líderes. Aqui no litoral tem um pastor Osias, pastor Osias, ele é fã do John Haggai, por um treinamento que ele fez no Instituto Haggai. Então ele tem assim, todas as suas falas, em todos os momentos que estamos com ele cita ipsilitem o que o John Haggai fala. Então é muito importante você ler. Não adianta você ter apenas o recurso, mas não ter condições e visão para usá-lo. Então nessa tarde, a gente vai fazer uma pincelada de um monte de coisa, mas quero trazer à sua memória, principalmente, por que lidar com dinheiro, né? Por que é tão difícil lidar com dinheiro? Porque tanta gente... Você já viu história de gente que ganhou na Mega Sena e ficou pobre? Você já viu história de pessoas, nossos conhecidos mesmo, que o dinheiro foi embora e ele não viu para onde que foi? Você mesmo, quando recebeu aquela indenização, lembra? Que acabou? Você fala, não sei para onde que foi o dinheiro. Eu não sei. Literalmente, você vai fazer as contas e o dinheiro, ele se esvaiu pelos ralos que tem na vida, né? E foi embora. E aí você fica perguntando, mas por que isso acontece? A resposta está na Bíblia. Existe resposta bíblica para isso. E existe resposta também gerencial para isso, técnica para isso. Existe resposta espiritual para isso. Dinheiro e espiritualidade, irmãos, andam muito juntos. Andam muito juntos. A gente às vezes não quer, não podemos misturar as coisas mesmo, mas andam muito juntos, porque trabalham com as nossas emoções, trabalham com os nossos desejos, trabalham com os nossos sentimentos e trabalham com os nossos propósitos de vida e com a nossa missão nessa vida. E se eu não compreendo isso, eu acabo me frustrando na vida. Quando eu não compreendo a minha missão, o meu propósito nessa vida. Então, nessa tarde, eu queria ver com vocês, colocar aqui, né, planejamento financeiro e a Bíblia, pastor Anderson Barros, gestor financeiro, né, local Igreja Batista Betel, porque hoje, por que coloquei gestor financeiro? Até por um testemunho. Anos atrás, eu tenho um sonho desde 5 anos de fazer jornalismo. Aí tá bom, fiz o Enem, passei para jornalismo. Consegui, né, lá fiz. Quando eu fui fazer a inscrição no jornalismo, o governo tirou a necessidade de diploma. Eu falei, vou fazer um curso que não me dá diploma? Eu falei, vou fazer outro curso. Aí entrei em gestão financeira, né? A gente está terminando esse ano, se Deus quiser. E comecei a fazer esse curso de gestão financeira com um propósito, de uma necessidade que eu vi na igreja. Comecei a descobrir que na igreja tem muitos irmãos que não dão dízimos porque são enrolados financeiramente. São desastrados, né? Distraídos e têm vidas desastrosas mesmo. Passam necessidades terríveis. Não falam para ninguém às vezes por vergonha, né? E acaba que você tem essa leitura. E eu, como pastor, posso fazer essa leitura. Eu chego para a irmã, minha tesoureira, e falo, irmã, me dá a lista dos dizimistas aí. Ela me passa e eu vejo. Eu vou orar com esse irmão, saber se ele está passando, vou sondar lá para ver se cortaram a luz, se tem água, né, se tem telefone. E eu comecei a avaliar isso. E passei isso para a tesoureira também, que o tesoureiro da igreja, o papel dele não é só contar dinheiro também não. Quem é o tesoureiro aqui? Está aqui? Não. O papel do tesoureiro não é só contar dinheiro, não. O papel do tesoureiro é pastorear essas pessoas, pastorear no sentido da oração, do cuidado, para
saber se tem algum irmão passando necessidade. Qual é o problema que está acontecendo? Isso eu aprendi com uma tesoureira, sabe a tesoureira, irmã Célia? A irmã Célia chegou para mim, Anderson, nem era seminarista ainda, e estava já cuidando de um pequeno grupo que se tornou congregação, que foi a congregação que a gente pastoreou lá no Rio. E ela falou assim, Anderson, cuide também das finanças dos irmãos, porque às vezes eles não sabem lidar com dinheiro. A igreja, nossa igreja, eu tenho feito isso, eu tenho ido lá orar com os irmãos que não têm dado dízimo, só para saber se ele está precisando de uma comida, se ele está precisando de pagar uma conta de luz, pagar uma conta d'água, para ajudá-lo a sair daquela situação. E isso foi muito válido no meu ministério, e eu tenho feito isso por algumas vezes. Ajudado pessoas e por essa avaliação. Então a igreja, irmãos, tem um papel fundamental nisso também. Ensinar os irmãos não apenas a ter dinheiro, é muito importante, mas a lidar com os recursos financeiros. E numa dessas vezes, eu fui na casa de um irmão e descobri que ele estava sem luz já há alguns meses. Só tinha água, já estava sem luz. Aí eu pedi para o tesoureiro, vai lá, né, pede as contas para ele e paga as contas de luz. Irmãos, esse homem se tornou o melhor dizimista da igreja. Estabilizou, ele precisava ter uma experiência com Deus e a igreja também precisava. Aí lá na nossa igreja, onde estou hoje, no Horto, já pude sentar por várias vezes com alguns irmãos e pegar o orçamento dessa pessoa, falar assim, ó, agora esquece que eu sou teu pastor, agora aqui eu sou seu gestor financeiro. Eu vou te ajudar. Você vai ter que me falar tudo que você está devendo. Aí aquela pessoa botou no papel tudo que estava devendo, a gente foi falando, fui pontuando. Falei, esse banco aqui você vai falar isso, 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 isso. Nesse daqui você vai fazer assim, assim, assim. Para resumir a história, todos esses que a gente orientou hoje, compraram um carro, cortaram o que a gente mandou cortar. Pergunta se eles... Teve um que falou assim, como que eu vou comer? Eu falei, olha, ninguém morre por passar 2 ou 3 meses comendo arroz e feijão, não. Tem gente que nem isso tem para comer. Para pagar as contas, para botar a casa em ordem, a gente come arroz, feijão e ovo. Ou se tiver só arroz, só arroz. Se tiver só feijão. Brincando com uma jovem, lá do Vale do Ribeira, eu brinquei com ela assim, puxa, aqui é complicado, né, morar aqui, porque de manhã, no café da manhã, é vitamina de banana. Né? Na hora do almoço, banana frita. E de sobremesa, doce de banana. Né? E na janta é uma bananinha amassada. Ela falou, pastor, o senhor está rindo, mas na minha família já passou por isso. Você vê como que a coisa acontece? E graças a Deus nós estamos vivos. Eu falei, é mesmo, irmão, graças a Deus. Não morreram, e hoje estão lutando, estão trabalhando. Então quer dizer, irmãos, que às vezes nós precisamos passar por momentos difíceis sim, para aprender algumas lições importantes para a nossa vida. E na área da gestão financeira e na área das finanças com a Bíblia não é diferente. Você acha que tudo foi flores na Bíblia? Claro que não. Já no começo a coisa fica bem complicada. Então, e nós colocamos nosso coração de querer, né, ajudar, de querer trabalhar com isso também, ajudando pessoas e principalmente irmãos a saírem de situações financeiras. Não adianta eu fazer campanha da prosperidade, campanha disso, campanha daquilo, se o cara não sabe lidar com dinheiro, se ele não sabe lidar com os recursos e principalmente se ele não tem propósito ou missão com o dinheiro que ele tem. Você vê o que é propósito e missão, para você entender um pouquinho disso? Nos Estados Unidos, houve um pastor, jovem pastor, e ele colocou no jornal uma manchete. Ele pagou para colocar uma manchete no jornal. O que eu faria com $1 milhão? Foi o tema do sermão. O tema do sermão, domingo que vem na igreja tal. Aí teve um empresário do ramo de frigoríficos, isso em 1930, então quem tinha um frigorífico em 1930 não era pouco rico, era muito rico. Não era comum, era uma coisa escassa. Quem tinha frigoríficos, e até hoje, sim, um dono de frigorífico tem que ter uma certa quantia.
E esse dono de frigorífico, vou lá ver o que esse garoto vai fazer, vai falar. Nessa época esse pastor tinha 28 anos e ele começou a falar desse desenvolvimento de pessoas. Fazer pessoas se desenvolverem intelectualmente, crescerem, para saberem lidar com as situações da vida, treinar jovens para que não fosse uma geração perdida. Na saída, aquele homem, dono do frigorífico, chegou para ele: meu jovem, você falou muito bem, você alcançou um objetivo maravilhoso e você me ajudou, porque eu não sabia o que fazer com o meu dinheiro. Mas agora, passe no meu escritório na semana que vem, venha pegar o seu $1 milhão e cumpra aquilo que você quer. E aquele pastor, ele criou um centro de treinamento de jovens da América. E ele começou a treinar jovens para que fossem líderes. E muitos líderes dos Estados Unidos passaram por lá. Aprenderam a lidar com recursos, aprenderam a lidar com a vida, aprenderam a lidar com negócios, porque alguém sonhou e tinha um propósito. Aquele homem era rico, mas não tinha missão, não tinha propósito. Aquele jovem era talvez pobre, mas tinha uma visão e tinha um propósito. Só faltava o quê? O recurso. Deus mandou o recurso. E ainda ajudou aquele outro homem a quê? A ter a visão e propósito com os seus recursos. Então é assim, irmãos, que coloquei aqui uma pequena declaraçãozinha, né, do que quero com a nossa missão, é proporcionar aos cristãos ferramentas e condições básicas para básicas para elaborar um planejamento pessoal, familiar ou doméstico, de forma que equilibre as finanças, sempre contemplando os princípios bíblicos, tá? Você tem que sempre contemplar os princípios bíblicos. O que a Bíblia fala sobre finanças pessoais, sobre finanças familiar, finanças domésticas no lar, em todos os âmbitos das finanças na área empresarial, né? Por que você tem uma empresa? Qual é o propósito que você tem em gerar renda? Ou ter pessoas. Eu trabalhei numa empresa que esses dias passou até na TV, trabalhei na Casa e Vídeo, na área da administração, e o dono da empresa, o Dr. Márcio, ele tinha um propósito. Ele falou: eu quero que a minha empresa seja conhecida como a empresa que mais forma pessoas no Rio de Janeiro. Aí essa semana eu vi a empresa passar na TV, eu falei: viu, ele alcançou o objetivo dele. Sabe por quê? Naquela empresa eu aprendi marketing. Eu tinha que dar 1 hora do meu almoço no marketing do mês. Eu aprendi telemarketing. Eu já fiquei atendendo o telefone de telemarketing. Eu aprendi a contabilidade. Eu aprendi office boy. Eu aprendi tudo dentro daquela empresa. Formação. Ele não me pagava somente um salário, ele me dava formação. E aprendi vários cursos pagos lá dentro da empresa. Então eles falavam assim: vocês têm 2 horas de almoço. Se quiserem investir uma em formação, vocês podem. Então vocês fazem o que vocês querem. E quem investia 1 hora de almoço em formação, ganhava um cartão amarelo, para no final do ano concorrer a um carro. Muitos amigos ganharam carro. Eu mesmo já fui entregar muita geladeira, TV, porque como eu era chefe do administrativo, eu tinha que assinar a saída administrativa daqueles objetos. Teve até uma situação inusitada, cheguei, subimos o Morro dos Macacos lá no Rio de Janeiro. O pastor Sérgio já lembrou lá né? Subimos o Morro dos Macacos, aí deixamos a geladeira lá na casa de uma pessoa, e na hora que a gente está descendo para ir para Barra, né, ali na estrada Grajaú, Jacarepaguá, a gente está subindo, vi uma viatura da polícia, eu falei: os homens estão aí, estão rondando, né? Daqui a pouco, a gente está lá no meio da serra, a polícia liga a sirene atrás da gente. Esse aqui faz bem a sirene, faz aí a sirene, né? Ele faz... Olha aí, fez a sirene atrás da gente. Eu falei: para, rapaz, para, que a polícia mandou a gente parar. Na hora que a gente vai sair do carro, já estão com o fuzil assim: desce, desce, desce. Eu falei: que é isso? Eu falei: calma, eu estou tirando o cinto, tá? Aí tirei o cinto, abri a porta e fui falando para ele o que eu estava fazendo. Estou tirando o cinto. Olha, tô descendo. Falei: Eduardo, vai fazendo a mesma coisa. A gente desceu, aí revistou a gente e tal, viu o meu crachá. Falou: por que o seu crachá é diferente do dele? Falei: é que eu sou administrativo, eu tenho uma função diferente na empresa. Ele é novo, ele está sendo...
Aí ele revistou, olhou. Isso aqui o que é? Eu falei, são presentes para funcionários que se desenvolveram bem no mês da empresa. A empresa está dando os presentes e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, por que vocês estão vindo para cá? Eu falei, porque o funcionário mora lá do outro lado e a gente tem que ir lá na freguesia entregar isso aqui. Aí ele, tá bom. Então podem seguir. Eu falei, posso fazer uma pergunta, senhor? Aí ele, pode. Por que o senhor parou a gente? Quando a gente subiu, os macacos escreveram grandão assim, comando vermelho na Kombi. Né? Aí os caras falaram, essa Kombi é do tráfico, né? Então, escreveram grandão, a gente foi pego por isso, né? Mas, graças a Deus, estávamos fazendo um bom propósito. E o amigo que estava comigo, a aparência dele, ele já tinha passado pelo mundo das drogas. Então, ele tinha um semblante muito pesado. E o policial implicou muito com ele. Né? Ele já tinha puxado também prisão. Aí, ele tinha assim, ele já ficava amedrontado. Eu falei, calma, rapaz, fica calmo, que não vai acontecer nada contigo, não. Né? A gente teve que acalmar uma situação complexa, né? Quando você trabalha na área administrativa, você tem que gerenciar também o que, irmãos? Conflitos. Esse foi um gerenciamento de conflito que a gente teve. Eu quero ver você uma parábola aqui, que você já conhece. Vamos ler essa parábola, né? Lucas, né, 12, de 13 a 21, diz assim. Alguém da multidão disse a Jesus, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita? Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Essa questão, irmãos, sem missão e visão do recurso que você tem, não tem sentido de você ter dinheiro. Nem mesmo do trabalho que você está fazendo hoje, sabia? Por menos que você ganhe, Deus quer que você use os seus recursos, as suas capacidades para glorificar o nome dele. A gente às vezes acha que, eu ganho tão pouco, não dá para fazer nada. Dá sim. É porque você ainda não parou para pedir a Deus a orientação certa daquilo que você pode fazer com o que você ganha. Talvez você não possa construir algo grandioso, mas dentro das suas possibilidades há algo que você pode fazer. Quantos de nós, irmãos, não gastamos dinheiro superfluamente? Muitos de nós. Nós todos. Faça as contas quando você não tem aquela atenção. Há pouco tempo atrás eu comecei a fazer uma planilha, há 10 anos atrás. Eu fiz uma planilha de como eu iria comprar o meu apartamento. E começamos a planilhar, a calcular, a juntar recursos para quando chegasse a época a gente poder aportar. Mas foram 10 anos de planilha. Planilhei 10 anos da minha vida e você pode fazer isso também. Hoje o Excel é uma ferramenta maravilhosa para isso. Para que você possa determinar quanto você vai gastar com cada coisinha dentro do seu lar, quanto você vai gastar com cada item da sua vida. Mas para isso você precisa ter visão e missão. Qual é a missão que Deus tem colocado no seu coração? Assim como Deus falou com o irmão, olha, vá para lá. Né? O que Deus tem colocado no seu coração para fazer em prol do outro, com aquilo que Ele tem te dado, com as capacidades que Ele tem colocado em você. Os recursos financeiros vão girar em torno disso. Então eu coloquei aqui, eu denominei Bolsa de Valores de Deus, essas questões aqui, né? Em 1 Crônicas 11, 29, 11, 12, abre para a gente, irmão Carlos, né? Em 1 Crônicas 29, 11, 12. E aí depois, se você quiser, anote esses outros textos. Pode ficar disponível aí para os irmãos colocarem na internet também, jogarem no site. Né? O primeiro valor que a Bíblia nos coloca é Deus. Sem Deus, nada feito. Sem Deus não há sentido.
E se você for estudar a história de grandes líderes da humanidade, e grandes empresários do mundo mesmo, os maiores têm uma compreensão de Deus significativa. Têm uma visão de Deus relevante. Porque eles viram que o sentido da riqueza deles, sem Deus, não teria sentido. Existe um empresário chamado Andrew Carnegie, né? Até tem um livro bem conhecido, né, do Dale Carnegie, que é Fazendo Amigos e Influenciando Pessoas. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro bem conhecido. E Andrew Carnegie, um dia pensou em ajudar pessoas. Ele pegou um estudante de jornalismo e falou assim: eu quero que você sonde entre os maiores líderes desse tempo, maiores empresários desse tempo, o que os levou ao sucesso. E ele fez livros, né, acerca disso, escreveu teorias acerca disso, de que esses homens tinham coisas em comum, assim como Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, que inventou o telefone, que você usa até hoje. Eles tinham coisas em comuns, confiavam em Deus, tinham uma família organizada, eram disciplinados, tinham uma visão de futuro, e esses homens tinham uma capacidade administrativa, mas sem Deus não podemos fazer nada. Assim como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A Bíblia, pode ler, meu irmão, para a gente. Essa compreensão de quem é Deus, na inteireza, na relação com o mundo, irmãos, é muito importante para você entender como lidar com a riqueza. Eu aprendi muito isso, eu reforcei isso, quando fui ao Paraguai. Eu perguntei lá no Paraguai, eles falavam Nhandejara Tanderovassá. Aí, a Nhandejara Tanderovassá significa Deus abençoe. Mas só que, você tem uma rodovia aqui em São Paulo, que o nome dela é Anhanguera. Anhanguera, porque é Tupi-Guarani, né? Só que lá é só o Guarani, só que aqui é Tupi-Guarani. Então, Anhanguera significa caminho do diabo. Aí eu falei, puxa, Nhandejara, Anhanguera, fiz essa associação. Aí eu perguntei, o que significa Nhandejara? Aí uma professora lá da escola bíblica, né, que também é uma professora de história na faculdade de Assunção, ela disse assim, significa Deus é o nosso dono. Que compreensão magnífica. A tradução dessa palavra significa Deus é o nosso dono. É aquele que nos tem como servos, né? Ele é o dono de tudo, né? Não tem o significado apenas, né, de Deus. Quem é Deus? Deus é tudo. Não, lá o significado, Nhandejara, significa dono, patrão. Ele é o Nhandê. Né? O chefe é o Nhandê, é o dono. A Nhandejara, Deus é o nosso patrão, Deus é o nosso dono. Então, quando você tem essa compreensão, você fala, puxa, se Deus é o meu patrão, eu tenho que trabalhar bem para Ele em qualquer coisa, em qualquer área que eu estiver fazendo. Independente de eu ser um pastor, independente de eu ser um missionário, eu sou um servo de Deus. Eu continuo, né, independente de qualquer título, sendo servo de Deus, e qualquer pessoa também na face dessa terra. Quando temos essa compreensão, vamos aprender a lidar com os recursos financeiros. Alguém abre em João 14,6 para a gente? Só para nós termos a visão desse texto. João 14,6. Depois você anotem os outros textos que são importantes também. João 14,6. Isso é bem conhecido, né, irmãos? Quem achar pode ler. Compreenda esse valor. Jesus é o quê? O caminho.
E durante o caminho, você vai usar esses recursos para continuar no caminho de Cristo. Porque quantos não são... até esses dias morreu uma excelente cantora, Whitney Houston. Criada numa igreja batista. Ficou bilionária. E, infelizmente, irmãos, se não entregou a vida dela para Jesus, foi para o inferno. Por falta de usar o dom que Deus deu para a glória dele. Você vê outro, Elvis Presley. Eu passei esses dias na igreja, se depois o pastor procura, para colocar Elvis Presley com Sweet Presence, há um doce espírito aqui. E no momento que ele coloca aquela música para cantar, ele chama um grupo vocal muito conhecido da época e fala assim: eu não posso cantar essa música num show. Aí começa aquele grupo, há um doce, e ele se derramando em lágrimas. Mas ele já estava tão preso ao que ele estava fazendo, que ele não conseguia se libertar para servir somente a Deus. Cuidado, é muito tênue essa linha da riqueza, do dinheiro. Não precisa ser milionário, tem muito pobre avarento. Tem muito pobre que não sabe lidar com o recurso que tem, é ganancioso. Ele não sabe repartir, não sabe dividir, não sabe abençoar a vida do outro. Ele só sabe reter. Igual aquelas duas sanguessugas que falam em Provérbios. Qual é o nome delas? Dá e dá. Né? Ele só dá. Aquilo ali vem da linguagem infantil. O que a criança fala? Primeira coisa que a criança aprende a pedir é dá. Muitas crianças só aprenderam a falar isso. E crescem com isso. Lá em casa eu falo assim: puxa, vocês não aprendem outra palavra? Papai, compra. Né? Só sabe falar isso, compra. Que isso, rapaz? Vai trabalhar, né? Vamos fazer alguma coisa. Então, vemos que Jesus é o caminho. Se não for o caminho das suas finanças, não tem sentido você ter recursos. Tá? Vamos seguir. Olha, agora abra aí Mateus 6,33. Esse é para todo mundo sabe de cabeça qual é? É um grande resumão, né? Em primeiro lugar, o reino de Deus. As coisas para Deus. Tudo que tem, tudo que sou para Deus. E as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas, né? Você tem que saber ser mordomo dessas demais coisas. Não adianta ter recurso e não saber ser mordomo. Segundo, né? Marcos. Hebreus, perdão, irmãos, pulei aqui. Hebreus 11:6. Quem achar pode ler. A nossa fé tem que estar... O que é fé, irmãos? O que é fé? E das que não vem. A palavra fé não existe no hebraico. Tá? No hebraico existe a palavra fidelidade. Né? Que é o quê? Permanecer naquela visão. Às vezes a gente pega a fé e transforma em algo muito místico. Eu vou ter fé, eu vou me concentrar e vou conseguir. Não é isso. Não, você tem que permanecer fazendo as coisas certas. Fidelidade. Abraão foi o pai o que da fidelidade. Ele permaneceu seguindo as orientações de Deus. Ele poderia, em algum momento, falar assim: eu não vou fazer isso, olha para onde Deus está me mandando. Imagina só quando ele separou do sobrinho Ló. Ele falou: você olha para um lado que eu vou para o outro. Ló olhou para o lugar mais bonito, mais aprazível. Abraão foi para o lugar o quê? Desértico. Mas Deus tinha um plano. E às vezes a gente acha, pela nossa visão, que esse negócio não é bom. Mas Deus está falando: faça que você vai ser bem sucedido. Pela nossa visão, a gente não sabe confiar na voz de Deus. A direção do Espírito é muito importante nessas coisas também. Outra questão, né, que eu coloco, muitos empresários também, um deles mais comum que faz isso é o Silvio Santos, que é o chamado feeling. E tem outros grandes empresários que na hora de decidir um negócio,
Ele fala, se eu não sentir paz, eu não faço. Tem até alguns investidores que falam assim, puxa, é difícil fazer negócio com ele, porque ele tem que ter sentimento. E na vida é assim. A gente tem que, no nosso caso, sentir Deus o quê? Direcionando. Se você não sentiu que Deus está direcionando, não faça. Não faça só pelo capitalismo, faça pela direção de Deus. E é interessante quando você lê a biografia desses homens e vê que eles, alguns deles, né, têm essa visão. Não, eu tenho que sentir o quê? Paz naquilo ali, para que eu possa continuar o processo. E às vezes tem cristãos que vão lá pela torpe ganância e acabam se dando muito e muito mal por querer ganhar recursos sem muitas vezes trabalhar, que às vezes é o grande mote de muitos, né? Que é muito dinheiro em pouco tempo sem fazer quase nada. Ou se de melhor, sem fazer nada. E aí está o erro. Você quer ter recurso, tem que trabalhar. Né? Vamos lá agora em Marcos 8,36, alma, né? Falando uma bolsa de valores de Deus compreende o quê? A alma também. Alguém já achou? Você viu a Amy Winehouse? Amy Winehouse também, era filha de judeus. E judeu é um povo que aprendeu a lidar com dinheiro. Por quê? O judeu vivia sendo perseguido. Então o judeu tinha que ter dinheiro. Para na hora que alguém batesse atrás deles, eles tinham dinheiro. Que é onde, se você chega em algum lugar sem dinheiro, fica complicado. Mas se você tem dinheiro, você tem um tapete vermelho. E o judeu aprendeu que as coisas funcionavam desse jeito. E por isso que eles aprenderam a juntar dinheiro. Então as diásporas, e eles aprenderam a juntar o quê? Ouro. A H. Esther, uma das maiores lojas que vendem ouro, é de quê? Os externos são judeus. Eles juntam ouro, trabalham com isso, porque o ouro no decorrer da história não se descapitaliza. Ele não abaixa de valor, ele permanece com valor estável. Então é um investimento, o ouro é um investimento. Mas aquela jovem nasceu nesse berço, nessa cultura, mas não soube trabalhar com isso porque não foi transmitido pelos seus pais. Então ela tentou ganhar o mundo inteiro, mas perdeu a própria alma. E é assim muitos vão pelo meio do caminho, né, acontecendo, não sabendo lidar com os recursos dados por Deus. Agora Mateus 9, 35, 36. Mateus 9. Quem achou pode ler. Então Jesus não se preocupava somente com a cura, mas ele se preocupava com o quê? Com a pessoa, o indivíduo, o ser. E é assim que nós, quando você tem recurso, você não pode se preocupar tão somente em dar o que comer, ou em curar a ferida, mas tratar o coração daquela pessoa. Às vezes, nesses projetos de rua, cadê o... Está lá. Nesses projetos de rua, eu já sentei com rodas, irmãos, de mendigos e compartilhei com eles, porque eu saía da igreja. A gente ficava como adolescente, né, conversando. O pastor Luiz Santos já foi muito lá na igreja, mas eu não lembro dele. Eu era adolescente, tá? Eu era adolescente, né, na época que ele foi lá. Então, geralmente, adolescente está sempre conversando com o do lado, né, e acaba, o pastor passa e a gente não lembra muita coisa. Então, o pastor Sérgio foi lá, mas quando eu era adolescente, aí eu perdi o ônibus e eu ia lá para o ponto de ônibus e ficava esperando. Um ônibus de hora em hora, aí ficava sentado lá na calçada, aí vinham me pedir dinheiro. Aí eu falava, por que você está pedindo dinheiro? Aí ele sentava. Aí na hora que ele sentava outro. Daqui a pouco sentava outro, daqui a pouco tinha uma roda. E eu estava ali no meio, né? E aí comecei a compartilhar e ver os problemas dessas pessoas. O problema da grande maioria deles não era o dinheiro. Era um problema familiar, era um problema psiquiátrico, era um problema sentimental.
A gente sempre pensa que é comida, que é o vestuário, mas os problemas são além disso. E às vezes eles estão precisando de alguém que sente ali do lado, que converse, que abrace, que esteja pensando junto. E Jesus tinha isso, porque Jesus olhava para aquela pessoa e falou: ele precisa mais do que apenas a cura. Ele precisa de tratamento para a alma. Temos que aprender também a usar os nossos recursos que temos para tratar a alma das pessoas. A igreja aqui em São Paulo, Vila Zelina, ela tem um ministério, um irmão começou um ministério na igreja. Sabe qual era o ministério dele? Dar abraço nas pessoas na porta do banco. Um leto, grandão, brancão, aquela cara de Papai Noel, né? Fofão, chegava para as pessoas assim: posso te dar um abraço? O Bradesco contratou ele para ser atendente lá, para ajudar as pessoas. Pela educação que ele recebia as pessoas no banco, as pessoas começaram a querer mais ir no banco, ir mais ao banco, porque para receber um abraço. Interessante, né? Ele deu dinheiro? Não. Ele deu o tempo dele, ele deu o carinho dele, ele deu o amor dele, ele deu Cristo para aquelas pessoas. E quantas são as pessoas que você vai abraçar e na hora que você abraça ela já começa a chorar? Eu creio que ele deve ter tido essa experiência milhões de vezes. Porque as pessoas precisam de cuidado. Mas alguém estava sustentando ele. O alimento ele estava usando para dar força para fazer esse trabalho. Isso é recurso, bem utilizado. Você se alimentou hoje para quê? Qual vai ser o saldo do final do seu dia? Positivo ou negativo? Acrescentou ao reino de Deus ou não? Temos que ter essa conta. Salmo 90, 12 é matemática pura. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus pede para que nós tenhamos sabedoria a usar o tempo, o dinheiro, tudo que temos para a glória dele. Para que eu saiba que aquilo que eu tive, eu investi bem no reino de Deus. Né? Vamos pensar agora aí falando sobre família, né? Mateus 19, de 4 a 6. Quem achar pode ler. Mateus. Traduzindo, né? Vamos lá. Traduzindo, né? Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntou eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com uma outra mulher, estará cometendo adultério. O valor de Deus é a família, irmãos. A família não foi feita para ser dividida. Esse valor é muito importante. Cristo disse certa vez: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. A família, os conflitos, têm que saber serem administrados, tratados. E aí que está o orgulho, a ganância, às vezes não deixa. Teve um casal que eu fui aconselhar, olha só como o negócio aconteceu. Eles eram membros da igreja. Ele bonitinho, ela bonitinha. Começaram a namorar. E eu vi o relacionamento, aí eu virei para um e falei assim: isso não vai dar certo. Vocês brigam demais. Se vocês não acertarem isso, vocês vão ter problema. Nada, que isso, pastor? Aí um dia eu estava lá no meu gabinete.
Pastor, a gente veio pedir ajuda do senhor, tal, a gente queria que o senhor orasse por nós. Eu falei, olha, vocês sabem que eu já falei para vocês que vocês brigam demais, você não pode viver brigando desse jeito. Um relacionamento tem que ser pacífico. Ter os atritos é normal, mas a viver assim não dá. Aí só sei que na hora se beijaram na minha frente, se abraçaram. Aí tá bom. Aí falaram que ia noivar. Eu falei, o negócio está complicando. E aí teve um dia que voltaram lá no gabinete, brigaram. E brigaram feio, que saiu até tapa entre eles lá, se estapearam. Eu falei, viu? Eu estava falando para vocês para não chegar nesse ponto. Olha só o ponto que vocês... Isso é crime. Você batendo nela e ela batendo em você. Está pensando que é só crime homem que bate mulher? Tem muita mulher que espanca o marido aí também. Tem marido que anda duro assim, porque está roxo, irmãos. Aí fora, na rua, por aí. E às vezes até dentro da igreja. Arranhado. Estou defendendo o nosso lado também. Então... Então, esse casal começou. Aí eu falei, gente, por que vocês não terminam? Agora vocês já estão complicando a coisa mais. Para complicar mais um pouquinho, eles avançaram o sinal. Engravidaram. Eu falei, eu não avisei para vocês. Terceira vez que eles foram no meu gabinete. Falei, olha, terceira vez, vocês não escutam. Aí eu aconselhei e falei, vocês sabem que desde o princípio agora vocês vão ter que aprender a lidar um com o outro. Compraram uma casa junto. Eu falei, para que vocês fizeram isso agora? Vai dar mais problema. Compraram a casa juntos, né? E agora teve o bebê. O bebê virou a alavanca da negociação de com quem fica a casa. Separaram. Hoje ele casou com uma e ela é lésbica. Então, irmãos, são situações assim que a gente orienta, a gente fala, mas a pessoa não escuta, e o pastor que é chato, né? O pastor que não está querendo o meu bem. Não, o pastor está observando, o pastor sabe, o pastor está pedindo a direção de Deus para falar aquilo ali. Se você confia no pastor, dê ouvidos, né? Fale com Deus, fale, Deus, eu posso ouvir o meu pastor mesmo? Então, peça isso, porque senão, irmãos, numa situação dessa, a pessoa destrói várias famílias, porque já destruiu essa, destruiu a outra, destruiu a da criança já, porque ela já vai crescer num lar dividido. Ela já vai crescer na cabeça dela com a negociação de que se não der certo, eu vou também me divorciar, como meus pais fizeram. Então, muito cuidado. Eu sei que nas nossas igrejas há muitos casais divorciados, mas se você se divorciou, trate o seu casamento como algo mais precioso hoje. Cuide. Mantenham, mesmo que haja os conflitos que houver. Isso também, irmãos, está dentro dos valores de Deus. Deus quer que você trate isso como recurso para o futuro da humanidade, para o futuro do reino. Vamos ver outro valor. Provérbios 16, a sabedoria, né? É um valor inestimável. Provérbios, se você puder ler Provérbios todo dia, leia o dia corrente do capítulo. Hoje é que dia? Né? Hoje é dia 25. Então, leia o Provérbios capítulo 25, tem 31. Em fevereiro você vai ler 2, né? Num dia só. Né? O 29, o 30 e o 31. Vai ler 3, perdão. 29, 30 e 31. Quem achou pode ler aí Provérbios 16. Amém. É melhor o quê? Obter? Do que ouro. E entendimento do que prata. Porque sem sabedoria e sem entendimento, você não vai saber o que? Aplicar as duas coisas. Uma coisa é reter e outra é investir. Se você tem e não sabe investir, não adianta, você vai ser fadado ao insucesso naturalmente. Reputação e boa estima, né? Provérbios 22:1, quem achou pode ler. Você está pertinho aí, só andar um pouquinho mais. Isso é precioso, ter nome, né?
você ser reconhecido pelo seu nome. E o nome é algo magnífico. Quer ver uma pessoa mudar de semblante? É aquela pessoa que todo mundo conhece por um apelido e você chegar para ela e chamá-la pelo nome. Ela fica surpresa, ela fala, puxa, há quanto tempo eu não ouço o meu nome? O nome é uma marca muito importante, porque Deus nos chama pelo nome. E o que está escrito no livro da vida é o quê? É o seu nome, é a forma que Deus vai contabilizar os que vão entrar no reino. Precisa de nome. Então preserve o seu nome com dignidade, com austeridade. Para encerrar essa primeira fase, aí, honestidade e caráter. Provérbios 28, 6. Quem achou pode ler. Mais faz o pobre na sua pobreza do que o rico na sua avareza. Então o pobre, aquele que ganha pouquinho, se ele juntar um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, muitas vezes ele vai fazer mais do que aquele que junta milhões. Porque quem junta milhões perde milhões quando perde. Não perde pouco. Mas quem vai juntando aos pouquinhos ali, devagarinho vai acumulando uma riqueza grande. Por isso que você vai ver histórias de pessoas que era tão simples, mas tinham fortunas guardadas. Tinham investido recursos. Eram pessoas que sabiam guardar. E nós temos lições disso nas nossas famílias. Os antigos, os mais antigos, os mais jovens, desaprenderam a fazer isso. A guardar recursos. Sabe por quê? Tem que comprar celular de R$800. Tem que comprar Xbox. Tem que trocar um monte de coisa dentro de casa. A tecnologia está exigindo isso hoje. Isso é recurso. Que na hora de uma necessidade, não dá para comer um Xbox. Não dá para comer um celular. Falar em investir em missões, R$800, ai meu Deus. Mas um modelo mais novo eu invisto. Para você ter uma visão de capacitação, eu botei alguns sites aí. Pode passar, irmão? Esse site é www.ganancia.com.br, é um site da Igreja Presbiteriana do Palavra da Vida. Então eles trabalham nessa área financeira. O nome do site é ganancia.com.br. Tá? Depois você entra no site e vê uma avaliação. Outro site que eu coloquei é da bmfbovespa.com.br. Investimento para iniciante. Você quer aprender a investir no mercado financeiro, quer aprender a multiplicar os seus recursos, Tem um propósito com isso também. Entra lá, aprenda a multiplicar os seus recursos. E tem esse blog aqui, que é o dinheirama.com. E esse gestor, ele dá várias dicas bem legais. Eu sempre estou navegando por eles para aprender um pouco mais. Porque não adianta também você querer ter recursos e não saber investir o recurso. Você precisa estar antenado com a situação do mercado. Porque se você quer investir no reino, você tem que saber trabalhar com o dinheiro para o reino. O pastor Valdemiro Timichak deu uma guinada na Junta de Missões Mundiais. Quando o pastor Valdemiro Timichak entrou na junta, a junta estava em 19 países. Depois de 20 anos, a junta está em 85 países, com 545 missionários. Sabe o que foi isso, irmãos? O irmão José Augusto de Barros, Anderson Barros, José Augusto de Barros, mas ele fez um planejamento financeiro a médio e longo prazo, não a curto prazo, a médio e longo prazo. Então hoje todo missionário da Junta de Missões Mundiais, do salário dele, sem ele querer, o José Augusto fala assim, olha, eu estou guardando um fundo de reserva para você. Ele fez um bolão com recursos para aqueles missionários, quando saírem do campo, terem pelo menos um dinheirinho para dar de entrada numa casa. Que legal isso, planejamento financeiro. Porque ele sabia que aqueles missionários lá no campo, normalmente, não faziam isso. E muitos missionários do passado não faziam isso. Por quê? O José Augusto é um gestor financeiro excelente. Um grande empresário. Um cara muito bom. Isso é preciso. Se a gente não tiver isso, a junta não avança. A igreja não avança.
Tem que ter pessoas que tenham mente financeiramente, que trabalhem com a prosperidade para a glória de Deus. Então, pensando nisso, pode seguir? Eu coloquei aqui um resumo de toda essa palavra, né, que eu quero dar, ainda tem mais um pouquinho aqui. A Bíblia, né, a palavra, o trabalho e o dinheiro andam juntos para que tudo vá bem. Olha só o que diz em Josué 1,8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não adianta conhecer a Bíblia e não exercitá-la. Eu preciso ter a palavra de Deus, trabalhar, me esforçar para que eu veja a prosperidade, o fruto do meu trabalho. Não adianta você ficar vindo também à igreja, Senhor, manda, Senhor, abençoa, e não ir trabalhar. Tem gente lá em casa que fala assim, vou correr atrás. Eu falo, quem corre atrás chega por último, né? Tem que correr na frente. Correr atrás chega por último. Você lembra lá daquele atleta brasileiro que um empurrãozinho tirou ele do primeiro lugar? Né? Se ele estivesse correndo um pouquinho mais, né? Então às vezes tem que se esforçar um pouquinho mais. A vida é assim. Então a gente se esforça um pouquinho mais para a gente avançar. Então eu vi nesse texto, né, eu coloquei dinheiro ali. Você pode falar, o pastor falou que o dinheiro... mas é justamente para chamar a sua atenção mesmo. Prosperar o caminho. Josué tinha um povo, irmãos, para cuidar. Aquele povo precisava de alimentação, aquele povo precisava de direção. E ele precisava mostrar que ele era um homem bem-sucedido. Você segue um derrotado? Se o pastor chegasse aqui domingo e falasse, irmãos, eu não sei se vai dar certo, hoje eu não estou muito bem para pregar, eu acho que eu estou com uma dor aqui, você não ia vir nessa igreja. Isso é um fato. A gente só segue pessoas bem-sucedidas. Por que as pessoas seguiam Jesus? Porque Jesus era bem-sucedido no que ele fazia, por onde ele andava. Você não segue alguém derrotado. Como é o nome? É o Davidson, né? O jogador que perdeu o gol? David, né? Você prefere o David ou o Neymar? Então, deixa pra lá isso aí, né? É o bem-sucedido. Pergunta para a criançada, quem é o teu exemplo? Conta-se a história de que uma professora chegou para as crianças na classe. O que você quer ser quando crescer? A outra falou, eu quero ser piloto de helicóptero. E você? Eu quero ser médica. E você? Eu quero ser pastor ou gerente? Gerente? Gerente do tráfico. Que eu vou andar cheio de mulher do meu lado, com aquelas metralhadoras de ouro. Aí a professora, mas que isso, menino? E o que faz você tirar isso da sua cabeça? Alguém que chegar primeiro, se o pastor chegar primeiro, a igreja chegar primeiro, se o tráfico chegar primeiro. Então, são essas visões, irmãos, valores. A criança está olhando para o gerente do tráfico, sim. Porque o cara que dá comida lá para o pessoal lá, sabia? Ele cala a boca de um monte de gente com cesta básica. E ele fala, puxa, o cara faz o bem. Ele não tem noção do que ele está fazendo. Ele é ímpio. Quem é o ímpio? Que trabalha para o mal. Quem é o justo? Que trabalha para o bem. Ele não sabe distinguir o justo do ímpio, o joio do trigo, o bom do ruim. Então ele começa a visualizar um plano. Se ele conhece um pastor, ele fala, puxa, eu conheço um pastor de verdade, então eu quero ser como ele. Mas se ele conhece o gerente do tráfico, ele fala, puxa, eu conheço um cara assim. É o cara. Ele quer ser. Então nós temos que mudar os valores, trabalhar valores nessas pessoas. E às vezes você vai precisar enviar um missionário para lá que vai precisar de recursos. Recursos financeiros para inserir um projeto. Às vezes a gente acha que mandar um missionário para o campo é só mandar para ele comer. Não, ele precisa ter recursos para desenvolver um projeto. Para comprar comida. Para comprar um Mabele, como a gente foi em África. A irmã Senilza precisava de $75 por mês para comprar um saco, um fardo de Mabele. Para poder fazer um mingau para juntar a criançada. E olha como ela suava para ganhar esses $75. Que não era fácil. E quantos, né, não desperdiçam às vezes,
né? Não digo que não seja o caso dos irmãos, mas muitas vezes nós perdemos dinheiro assim, com coisas bobas. E fala, puxa, ó, foi esse dinheiro todo nessa bobeira que eu dei. Por falta de administração, né? Então a Bíblia, ela pode seguir? Em Tessalonicenses diz: e procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo mandamos, a fim de que mandeis dignamente para com os que estão de fora e não tenhais necessidade de coisa alguma. Crente tem que trabalhar e trabalhar muito, porque ele não pode cuidar só da própria casa, ele tem que cuidar do reino de Deus. A gente foi um povo chamado para trabalhar, para o trabalho. Senão a gente vai ter que ler Provérbios, eu acho que Provérbios 6, quando vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, né? Vai ver como ela não tem patrão, não tem chefe, mas trabalha. Ela se dedica, ela se empenha. O crente tem que ser exemplo para as pessoas de fora. Você já imaginou um crente, irmãos, andando de cabeça baixa, e a pessoa perguntar para você, e o que você está? Ah, eu estou desempregado, não arrumo emprego há tantos meses, não consigo fazer nada. Eu falei, olha, quem vive no Rio de Janeiro sabe que lá é difícil, a questão social é muito complicada, mas carioca tem um negócio assim, diferente. Camelô. Camelô no Rio faz a diferença. Eu tenho um prazer de conversar com o camelô. Até essa semana eu andei no trem com o camelô e comprei um doce dele e eu perguntei para ele, e aí, se você não tivesse nesse ar-condicionado, hein, que era o trem chamado geladão, né? O geladão. Se você não tivesse nesse ar-condicionado, esse negócio estava tudo derretido já. E foi, ih, rapaz, se der mole, né, na linguagem lá, se der mole, derrete tudo. Aí só dá para fazer pavê quando chega em casa. Porque aí pega, derrete, joga em cima do pavê, aí salva de alguma forma, né? Mas não dá para vender mais. Não dá para vender mais. E ele começou a falar da guerra, que é a luta dele. Do dia a dia, do trabalho, da dedicação. E depois eu conversando com a minha esposa, eu falei, viu, quem quer faz. Aí como diz aquele profeta social, não bíblico, né? Profeta social, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Você não vai ficar esperando em casa, você vai correr atrás. Por isso que o Espírito Santo falou para o irmão, vai lá. Não dá para ficar em casa esperando a coisa chegar, cair do céu. Tem que ir lá. Eu tenho que partir para cima. Porque se eu ficar esperando que o recurso venha, irmãos, é muito comodismo. Eu tenho que avançar. Eu tenho que crescer. E ele me falou dos ganhos dele, eu fiquei, meu Deus, se eu chegar para esse homem e falar para ele que eu dou R$1.000 para ele trabalhar empregado, ele vai me bater, vai falar que eu estou afrontando ele. Porque ele tirava mais de 3.000 por mês vendendo doce dentro do trem. Mais de 3.000. Eu tenho 3.500 reais guardados só para fazer giro. Então, quer dizer, ele tinha uma renda mensal só para fazer giro. Ele sabe trabalhar com finanças. Aprendeu o quê? Na rua. Ali, ó, suando a camisa, correndo de fiscal, entrando num vagão, entrando no outro, gritando. E na hora de conversar, ele conversando legal aqui comigo. Mas na hora de vender, ele tem uma impostação de voz, né? Olha o chocolate, garoto. É 5 por R$2. Você come e é o melhor chocolate da Baixada. Ele falando assim. Uma impostação bem legal. Eu aprendi lá, né? Camelô. Então, aprendi muito. Olha a água, o mate. O mate é o que eu mais gostava de ir na praia, em Copacabana, e escutar o pessoal vendendo mate. Olha o mate gelado com limão, olha o mate. Batia na latinha, né? Aquilo era muito legal. Pessoas que saem para fazer. E às vezes, irmãos, a gente vê crente fazendo campanha de prosperidade. Meu irmão, vai trabalhar. Quer campanha para isso, campanha para aquilo. Igreja, que se todos os irmãos dessem um dízimo, não precisava fazer campanha para nada. Não é isso, pastor? Minha igreja que é pequena lá, irmão Rabelo sabe. Se todos os irmãos lá der o dízimo, a gente não precisa fazer campanha para comprar nada. Mas o problema é que tem um monte de infiel. Que sonega, eu falei sonega, peguei leve, né, que a Bíblia diz que rouba.
aí não consegue ver a bênção de Deus. Não consegue ver o andamento de Deus. Vamos seguir, ver o exemplo de alguns homens, só rapidinho, tá? De alguns homens, né? Abel, administração bem sucedida, plantou, colheu, deu dízimo. Caim, mal sucedida, plantou, colheu, e vou dar um pouquinho. E aí teve que matar o irmão pela inveja, pela ganância, pelo ódio do outro saber fazer e não saber fazer, do outro ter chegado e ele não ter chegado, não alcançado o sucesso, né? Noé seguiu um planejamento de tempo, recurso e recursos naturais. Será que Noé, no tempo lá, a madeira foi entregue para ele? Ah, o caminhão de madeira chegou, Noé, vem assinar a nota. Ah, irmãos, espera aí, né? Ele esperou, foi árvore crescer pelo tempo que ele passou construindo esse negócio. Ele teve que administrar tempo e recursos naturais, irmãos. Você olha para o texto só superficialmente, tem um monte de coisa por trás. Tem um monte de variantes. Tem um monte de recursos que você tem que observar e ver que a pessoa teve que trabalhar com aquilo. Por isso que deviam chamar ele de louco. Eu falei, esse cara fica plantando uma arvorezinha. Ele devia estar plantando uma árvore para esperar crescer. É a minha visão, né? Até para os irmãos terem uma ilustração do que pode ter acontecido. Pelo tempo que foi a construção, tempo também é administrável, né? Abraão, né, seguiu os passos que Deus mandou, ele foi um homem de fidelidade, ele permaneceu ali, Deus dava uma orientação, ele ia, né? José, a Bíblia diz que em tudo que ele colocava a mão, prosperava. Ele sabia lidar com os recursos, com as situações, ele tinha estratégia, ele era preparado, e ele fez as coisas prosperarem. Então, quer dizer, havia nele uma capacidade pessoal que Deus utilizou para a glória de Deus. Deus vai usar as suas capacidades, né? Você vê Moisés, seu preparo lá no Egito, possibilitou todo o trajeto pelo deserto. Você acha que foi fácil Moisés conduzir aquele povo? Não. Tanto é que o sogro dele chega no canto e fala, oh, rapaz, presta atenção. Jetro, né? Você ficar fazendo isso aí, você vai se matar. Ele tinha um conhecimento intelectual, mas relações humanas, ele era nota 0. Até relações humanas com Deus, ficou nervoso lá, e bate. Ele teve as situações dele. Aí Deus falou, vem cá, filho, olha lá, tá vendo lá? Só tá vendo, né? Porque você não vai entrar. Quantas coisas que você já viu de longe e não tem porque você desobedeceu a Deus. Avalie em um momento. Falta de administração, o quê? Do pensamento. A mente de nós, irmãos, também é para ser administrável, assim como recursos financeiros, né? Neemias, na construção dos muros, nos pedidos, Neemias também foi um planejador. Ele sabia administrar, ele tinha os exemplos do reino. Ele era alguém bem sucedido no que ele fazia, então ele tinha respeito. As pessoas davam para ele porque conheciam a pessoa de Neemias. Então quantas vezes você não vai chegar num lugar e a pessoa, não, porque é você, pode levar. Ou eu vou com você. A pessoa te ajuda num projeto, porque ela conhece a sua pessoa, né? Daniel, administração de conflito, né? Quando lá no reino, ele sabe lidar com... O rei precisava de ter a visão para que não fosse mal sucedido no seu reinado. E Daniel, sabiamente, Deus vai dando orientação e ele vai passando aquilo para o rei, vai demonstrando como administrar conflito. Isso é administração também. Que essa administração de conflitos às vezes gera recursos para você. E você vai ver que Sadraque, Mesaque e Abednego foram ricamente abençoados, que é isso que diz o texto. Deus abençoou, o rei abençoou eles com recursos. Por causa de decisões bem feitas, bem tomadas, né? Davi, planejamento e captação de recursos. Davi chegou para o pessoal e falou, gente, eu estou dando do meu bolso para a construção do templo. Quem vem comigo? Os principais e os capitães começaram a dar recursos para a construção do templo. Irmãos, eu tenho o sonho, né, de conseguir, peço a ajuda do presidente,
e dos irmãos de nós chegarmos até a sede da associação. E não é algo impossível, não é algo facílimos. Será que entre 9.000 batistas que temos aqui no litoral, não tem 300, ou 400, ou 500 que possam dar R$1.000 uma vez só na vida, em um ano? R$1.000. Se eu tiver 500 pessoas que fizerem isso, tem 500 mil reais. Uma vez só. Fala assim, eu vou dar R$1.000 para a associação para comprar o local. E a gente consegue ter um local para treinamento de pessoas que vão ser capacitadas para o reino de Deus. Para que amanhã ou depois não venha um mau pastor para cá. Não venha um pastor desinformado, ou mal formado, ou até mesmo deformado, para fazer um ministério. E você sabe que preparo e capacitação no ministério pastoral é extremamente necessário. Porque dar conta dos irmãos não é fácil. Se não houver um preparo digno, a gente pode destruir a vida de muita gente. Como Paulo fala para Timóteo. Cuida de ti mesmo, para que salve a sua vida e a dos outros. Porque eu, como líder, posso mandar um monte de gente para o inferno. Com aquilo que eu prego, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu oriento. Assim como posso direcionar um monte para o céu. Mas vai depender da formação. Então a gente tem esse sonho, eu peço a sua ajuda. Né? Até se você falar, puxa, Deus, eu quero participar disso, né? Vai ter uma placa lá, eu sonho, pastor, fazer uma placa com o nome dessas 500 pessoas, colocar lá, fulano, 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 para memorial para o futuro. Assim como há no Seminário do Sul, há uma placa dentro de cada prédio construído com o nome daqueles que participaram. Algumas daquelas mulheres que participaram bordavam, faziam tricô, mas ajudaram no crescimento. E hoje, graças a Deus, eu e o seu pastor é formado por causa disso. Vinham caminhões cheios de arroz dos Estados Unidos. Eles mandavam o arroz e o caminhão junto para sustentar os missionários, os pastores aqui no seminário no Rio de Janeiro. A história é longa, mas eram pessoas que investiam o quê? Recursos lá na ponta. Para que hoje nós fôssemos abençoados, para que hoje o irmão fosse abençoado. Talvez o investimento que você vai fazer hoje vai abençoar muita gente lá na frente. Não sei daqui a quantos anos. Então, Salomão, administração e construção, mas porque eu tirei a falência aqui também, né? Que ele faliu em diversas áreas, e porque quem não se planeja para o sucesso, já está fadado ao fracasso. Se você não se planeja, o fracasso já está na tua mão. Então o homem, a gente tem que caminhar, vamos seguir, né? Gente, eu posso continuar ou paro aqui? Porque tem mais um pouquinho aqui para seguir. Eu queria só mostrar essa escala, né? Pode passar, irmã? Essa é a escala de Maslow, né? A escala de Maslow, uma escala da administração. Quem fez a administração aqui conhece. A escala de Maslow, é a escala das necessidades humanas. Então a primeira necessidade humana é fisiológica. Eu trabalho para sobreviver. Eu trabalho para ter comida, senão eu morro. Isso é natural, né? A segunda é segurança. Eu trabalho para permanecer vivo. Eu tenho que saber que o meu trabalho vai continuar amanhã. Então eu trabalho para isso. A terceira é cumprir nossa missão com Deus e social. Ali eu mudei, mas na escala de Maslow é o quê? É ser o convívio social. Eu tenho que ter relacionamentos com a comunidade. Né? E a quarta, estima e reconhecimento. Ninguém nessa vida gosta de viver humilhado, gosta? Não, claro que não. A gente gosta de ser reconhecido. E quando o patrão nosso, mesmo que ele pague pouco, mas valorize a gente como pessoa, você fica lá. Mas quando ele te despreza, você vai embora. Isso é natural, isso é normal. Né? E autorrealização. Eu tenho que findar a minha vida e falar, eu fui bem sucedido. No caso cristão, eu inverto esse negócio. Eu coloco assim, que Deus em primeiro lugar, Ele o quê? Quer fazer você uma pessoa bem sucedida. Ele cuida primeiro de você. Ele mostra para você que você é alguém importante. Você já é importante. E Ele faz você usar tudo que você tem como pessoa para cumprir o quê? A missão dEle
né, tanto com ele e socialmente falando. E a partir daí, ele vai te dando segurança e as suas necessidades, ele vai suprindo. Mateus 6,33. Quando você olha para essa escala inversamente. Deus, ele olha primeiro para a pessoa. Ele não olha para o bolso. Ele não olha para as finanças, mas ele vai dando condições de você crescer nisso. Mas ele que vai suprir. Não vai depender tão somente do seu trabalho. E é aí que está o cristão. O cristão tem que privilegiar isso, porque Deus está falando, se você trabalhar, eu te abençoo muito mais. Se você fizer o que deve ser feito, a sua vida vai ser bênção. É por isso que a Bíblia diz, nunca viu o justo mendigar o pão. Porque é aquele que trabalha para o bem, para a glória de Deus, Deus vai abençoando cada vez mais. Então, vamos seguir? Cuidado aí, né, com o proceder do velho homem. Irmã, coloca aquele videozinho. Preste atenção nesse vídeo. Esse vídeo está lá no site do ganância.com. É muito interessante, preste atenção. Porque o velho homem, ele é terrível. Por mais que ele esteja fazendo algo certinho, a tentação vem e... o buraco negro, the black hole, né? Sai dessa que eu quero ver. Né? Então, irmãos, é isso aí. O pecado faz isso. Distração simples, né? Mas parece que a Provérbios vai dizer, pedra mágica é o suborno na mão de quem o dá. Quem dá o suborno fala, estou dando R$20 só, olha só o que eu fiz, consegui liberar, consegui o sucesso. Me dei bem, me safei. Como ele. Viu? A maldade, o pecado do homem. Cuidado com o velho homem. Ele está aí dentro. E muitas vezes ele tenta te roubar a paz. Tenta te tentar. Vai tentando você, né, para que você possa cometer atos ilícitos. Cristãos e não cristãos. Não é porque você é cristão que você não é tentado a fazer coisa ilícita onde você trabalha, na igreja, na casa de alguém. E tem pessoas que comumente fazem isso e acabam adquirindo, né, uma síndrome, né?
que é o cleptomaníaco, né? Tem mania de levar algo que não precisa e acaba roubando. Outros vão se acostumando a fazer isso. Então, cuidado com os desejos. Gálatas 5:24. Quem achar pode ler. Gálatas 5:24, por favor. Quer dizer o quê? Os seus desejos agora são de Deus. O que tem que passar no seu coração são desejos que vão glorificar a Deus. Eu fiquei esses dias, não tenho nada contra de quem vá ao estádio ver um jogo, né? Pelo contrário, eu acho muito legal. No Rio de Janeiro já fui, mas eu fiquei absurdamente estarrecido com o valor que um rapaz do posto de gasolina falou que o pessoal pagava quando não conseguia ingresso aqui na Vila. De 280 a 350 reais. Quando tem jogo do Santos com outro time grande. Ele falou que oscila nisso, os cambistas pagam isso. Eu falei, o cara paga para ficar lá 90 minutos. Fiquei pensando, quanto dinheiro jogado fora. É muito recurso, irmãos. Para esse pouco tempo. Faríamos assim, investimentos enormes no campo missionário. Dava para pagar aluguel de meses em alguns países de África para um missionário. Dava para comprar comida em alguns países de África que por 6 meses até esse valor. Então eu fico pensando que muitas vezes, não que você não possa fazer, mas avalie bem se esse investimento, quando você for fazer um investimento dessa monta, se realmente vai te trazer o retorno necessário. Se realmente é importante você fazer aquilo. É muito, muito sério isso. Né? Você agora tem sua vida para a glória de Deus, 2 Coríntios 5:15. Quem achou pode ler. Pode ler. Então, se vivemos por Ele, né? Ele morreu por todos para aqueles que vivem para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha o compromisso cristão. Não viver mais para si mesmo, mas para Cristo. Isso é independente de você ser missionário. Você ser de Cristo é isso. É tudo o que fazer para a glória de Deus. Tudo que fizer, fazer para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Esse compromisso que é muito sério na vida dos cristãos. Por quê? Muitos hoje têm trocado isso, têm invertido, têm colocado que Deus que tem que fazer tudo que eles querem para a glória dele. Deus só faz para mim que eu te glorifico. Não, tudo que você fizer tem que glorificar a Deus. Não tem que partir de Deus primeiro. Você tem que partir. Porque a iniciativa já veio de Deus de te salvar. A gente só tem que retribuir. Você está salvo. Você só vai ter consciência disso, do que estou falando, da salvação, plenamente, quando você partir dessa vida. Que aí você vai se achar lá diante do trono de Deus. Ou não. Ou não. Aí vai depender de como você passou aqui. Se foi para a glória dele ou não. Isso é muito sério. Tá? Então, é da nossa natureza buscar tudo para nós mesmos. É natural isso. Aí a gente tem que lutar contra a nossa natureza. A gente tem que começar a olhar para o outro, abençoar a vida do outro. Fazer o outro crescer, desenvolver, para que ele alcance a glória de Deus. E para isso vai depender o quê? De recursos. Né? Pode seguir. Então, é preciso saber, eu amo fazer o que faço? Você ama o trabalho que você faz? Você faz para a glória de Deus lá no seu trabalho ou você trabalha por dinheiro? Eu, na época quando estava na época de batalhão, a gente se inscreveu no NPOR. Então, fiz todos os testes, passei, eu tinha um desejo enorme de entrar no batalhão, mas quando consegui, eu desanimei e pedi para sair.
Nem passei, nem fui para a selva, não fiz nada, não peguei uniforme, só vi o pessoal fazendo isso tudo, porque até eles me liberarem, ficavam todo dia. E aí, decidiu? Vai ficar? Eu falei, não, então fica aí na RP. Me deixaram lá nas Relações Públicas lá. Me prenderam lá nas Relações Públicas para eu ficar avaliando. Eu li uma pilha assim de revista verde-oliva do Exército. Então, até amigos que eu conheci, eu comecei a achar ali. Aí, numa dessas, eu conheci um tenente. O tenente, ele conversou comigo e falou, às vezes você tem que avaliar bem. Porque tinha um jovem lá que fez a AMAN, foi como sargento para esse batalhão, só que a pressão era muito grande. Não é chegar lá, ganhar, comandar uns soldados, não. Tinha que ter pressão. Ele não aguentou, pegou a pistola e deu um tiro na cabeça. Porque ele foi pelo dinheiro, pelo bom salário, pela estabilidade. Mas ele não contava que tinha trabalho lá no batalhão. Ele não contava que a pegada lá era forte. Ele não contava com isso. Aí ele não amava fazer aquilo. Nessa época, quando fui para lá, já tinham chamado para o ministério. Eu saí e falei, não, vou fazer a obra de Deus, vou me inscrever no seminário. Já estava me inscrevendo no seminário, fui para o Seminário do Sul estudar. Até porque avaliei, falei, eu vou sair daqui 4 anos e 8 meses depois, sem uma profissão, que era o NPOR, Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. E um dia, procurando emprego, encontrei um ex-oficial da reserva lá. Falei, não quero isso para mim. Eu vou fazer aquilo que Deus tem mandado. Eu já tinha o chamado desde os 16 anos, irmãos. Quando Deus me levou para a igreja, com 15 anos, aos 16 eu já sentia Deus me chamando para o ministério. E me dediquei a isso. Me esforcei para fazer o melhor possível, para que hoje pudesse honrar o nome de Deus. Mas você ama o que você faz? Faz com alegria? É legal para fazer isso para você? É bom para você estar aqui hoje? Ou você está aqui enfadado, cansado por obrigação? A gente tem que fazer com alegria, a gente tem que estar feliz, né? Tenho metas, objetivos específicos com o meu trabalho, além de sobreviver? Você tem uma meta além daquilo que você vai fazer? Jesus falou, você precisa ter o reino, mas o pão de cada dia já basta. Esses dias, passando por um caminho com a minha esposa, eu peguei uma goiaba de uma árvore do meio do caminho e falei, se essa goiaba fosse o único alimento do dia, eu já estaria satisfeito, porque o pão de cada dia já me foi dado. Não é verdade? Sim. De fome, naquele dia, eu não morreria mais. A gente, às vezes, não tem noção disso. A gente não avalia essas questões, né? Então, tenho desfrutado do fruto do meu trabalho? Eu tenho que ter lazer, sim. Eu tenho que ter o dia do descanso, e Deus abençoou isso. 6 dias você vai trabalhar e no 7º vai descansar. E nesse 7º dia que você descansa, sabe para que é? O Shabá, né? A palavra Shabá, ela vem da expressão vocálica da própria palavra no hebraico, que é o quê? Shabá. Dá esse sentido de descanso. Shabá. Descansar. Nesse dia é o dia para estar com a família, ensinar a família a fazer tudo para a glória de Deus, a honrar a Deus. E educação cristã começa em casa, não é na igreja. Às vezes eu pergunto para irmãos, falam, mas o menino foi criado na igreja, não sei porque está nas drogas hoje. Eu falei, esse é o problema, foi criado na igreja. A gente só tem culto no domingo e na quarta. Durante a semana ele ficou sozinho o resto dos dias. Ele tem que ser criado na vida cristã em casa. É em casa que a mãe tem que ler a Bíblia, tem que fazer oração, tem que botar para orar na hora de deitar, orar na hora de acordar, orar na hora do almoço, interceder pelos missionários, tirar a sua oferta missionária em casa. Criança tem que aprender a fazer isso. Não é na igreja. Igreja ele vai aprender outras coisas. A se portar, a viver, mas em casa é o alimento diário. E os pais estão terceirizando isso, deixando para a igreja. A sociedade só está do jeito que está, porque terceirizamos a educação dos nossos filhos para o Estado. E os nossos filhos, muitos, a sociedade está desordenada porque o Estado tem cuidado das crianças. E o Estado é um mau pai. Não dá a orientação necessária, né? Então, tem um plano pessoal para investir recursos no reino? Você tem isso? Você já planejou isso? Faça esse plano. Quanto você imagina investir daqui a 10 anos no reino de Deus? Quanto você imagina investir daqui a 20 anos? Você tem um plano maior? Tem um campo missionário em que você gostaria de visitar? Você gostaria de ter um projeto específico?
Na sua igreja, você gostaria de ver isso acontecendo? Coloque isso na sua agenda. É planejamento, irmãos. Porque às vezes planejamos só coisas para nós mesmos. E agora, eu vou dar, só para encerrar, dar umas pequenas dicas para você, né, planejar isso aí e fazer esse pequenino planejamento orçamentário. Então, identificando problemas e oportunidades. Essa análise é pessoal e, via de regra, só acontece quando a coisa aperta. Ou quando o pessoal diz a coisa ficou preta, né? Então, mas se você não está nessa situação, aproveite, pois é sempre importante que você analise suas contas. Tá? Então, chegue em casa, pegue um papel e coloque tudo que você tem. E a gente vai ver aqui o que podemos colocar, né, de uma forma. Pode seguir? Rastreando as contas. Identifique as suas receitas, identifique suas saídas e verifique o saldo. Eu digo sempre lá em casa, eu não posso ter uma torneira só, porque tem muito ralo. Eu tenho que ter mais de uma fonte de renda. Tem muito ralo, tem conta d'água, conta telefone, conta de luz, é internet, é colégio das crianças, é alimentação, é vestuário, é educação, é livros que tem que comprar. Isso aqui tudo é recurso, irmãos. Sai de onde? Sai do meu orçamento. Mas se eu não tiver isso aqui, eu não tenho condições de desenvolver o meu trabalho. Porque é para você. Então, é recurso. Então não dá para ter uma fonte de renda só. Hoje, graças a Deus, eu e minha esposa trabalhamos juntos no ministério e trabalhamos juntos num outro projeto que eu pedi para Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso de um negócio que eu não precise ficar preso no escritório. Eu não posso, porque eu tenho que ter mobilidade. E aonde eu estiver, eu falar do meu negócio. Aí apareceu uma oportunidade, eu não gostei, eu falei, não é o que eu quero. Aí eu estava andando na rua, e Deus falou assim, você lembra daquele rapaz que estava morrendo afogado? E eu mandei um tronquinho para ele, passar do lado dele boiando, e ele estava pedindo a minha ajuda, e ele deixou o tronco embora e ficou gritando, Deus, vem aqui! Aí eu mandei um helicóptero, aí ele falou assim, eu não quero, eu quero que Deus venha aqui. Aí jogaram uma boia para ele de um barco que passou, e ele falou, Deus, vem aqui. O que aconteceu com ele? Eu falei, ele morreu. E o que ele falou quando chegou na minha presença? Ele falou, Deus, por que você não foi lá? Eu falei, eu fui lá, usei várias pessoas para te ajudar. Eu falei, tá bom, Deus, eu já entendi. Quer dizer, era uma oportunidade que tinha surgido. Era dentro das condições que eu tinha colocado. Aí veio uma outra oportunidade semelhante. Aí eu cheguei para a esposa e fui contar essas... Perdão. Não, quando cheguei em casa, a esposa falou, tem que te contar um negócio. Eu falei, eu tenho que contar um negócio primeiro. O homem responde mais rápido a mulher do que a própria mulher, né? Tem 17 segundos. Quando a mulher termina de falar, o homem tem 17 segundos para responder. As mulheres analisam isso quando chegar em casa, e você também, homem. Né? O homem responde assim, pá, rapidinho. As mulheres para não deixar ela falar. Então, isso é pesquisa que fizeram, né? Então, aí, na hora que ela foi falar, eu falei mais rápido do que ela. Contei a experiência, ela falou, mas era isso que eu ia te contar. Deus falou comigo também. Então, irmãos, às vezes Deus está mandando as oportunidades e a gente está o quê? Deixando de lá, falando, não, isso não é para mim, eu não tenho que fazer isso. E eu entendi que era de Deus. Aí tem até alguns, às vezes, que dizem, mas para que você está fazendo isso? Porque não vive só do ministério. Eu falei, não, eu gosto de fazer. Hoje eu amo fazer o que faço. E eu faço com muita alegria, sabe por quê? Ontem chegou um rapaz na rua para mim e falou assim, puxa, pastor, quanto tempo, eu perdi teu telefone, eu vi o seu carro, vi aquilo ali, eu falei, é o pastor Anderson, eu tinha que falar com o senhor, eu preciso entrar nesse negócio. A pessoa vibrando, querendo fazer o negócio também. Eu falei, uma oportunidade, ele começou a contar a experiência dele. Eu falei, não rapaz, terça-feira você está lá e a gente vai acertar isso tudo. É o que, irmãos? Dando oportunidades também a uma pessoa. Franqueando a pessoa o quê? O crescimento. E a gente vai acompanhando essas pessoas, irmãos, a gente vai mudando a cabeça dessa pessoa, mostrando Jesus para elas. Eu tenho a oportunidade hoje, irmãos, de estar no meio de pessoas que não são crentes, em plateias assim, até maiores às vezes, e eles falam assim, não é pastor? E todo mundo olhar para mim. E aí você fica, olha a responsabilidade. E você sentar na mesa com alguém e aconselhar um casal. Então, quer dizer, é um trabalho que eu faço 2 trabalhos ao mesmo tempo. E posso glorificar a Deus. E tem um projeto com isso.
um projeto missionário. Então, rastreando, identifique suas receitas, identifique suas saídas e verifique o saldo. Isso é muito importante fazer mensalmente, tá? Siga adiante, né? Receitas, trabalho principal, né? Esses abaixo precisam ser calculados em outra parte da planilha. Não misture salário principal com renda extra, tá? Coloque em outra planilha, tá? Faça para que você não saia do seu orçamento. Geralmente você pega o que você ganha por fora e mistura. Aí você se perde nas contas, porque você acha que sempre aquilo vai entrar do mesmo jeito. Aí quando você vai ver no final do mês, a conta não bate. Aí você está andando no vermelho, no cheque especial, aí você está enrolado, né? Entrou aluguel, outra planilha. Entrou hora extra é extra, por isso que o nome é extra. Não faz parte do teu salário. Tem que ir para um outro cálculo, não deve ser computado como salário do mês. O pessoal erra, e é por isso que tem gente que se enrola em dívida, que acha que a hora extra é dinheiro do mês. Não, hora extra é extra. Você fez a mais. Então, o trabalho com renda extra tem uma outra fonte de renda? Naquela outra planilha de renda extra, né? De trabalhos extras. Então, e etc. Tudo que se encaixar em receita fora da fonte pagadora principal, isso aí é outra planilha. Aquilo ali você tem que calcular, contabilizar para aqueles momentos ou projetos especiais que você tem. Quanto tempo faz que você não leva sua esposa para almoçar ou jantar fora? Hã? Meia hora. Né? Não, mas um jantar e um almoço romântico. Daquele que não é do 1,99 não, tá? Não é ali do quilo não. É um lugar bonito, gostoso. Precisa. Quanto tempo faz que você não vai fazer uma viagem digna para relaxar mesmo? É esse extra. E quanto tempo faz que você não investe em missões como você gostaria? Também temos que pensar isso, né? Vamos seguir? Despesas, né? Aí coloquei despesa, dízimo não é despesa, tá, irmãos? Mas eu coloquei ali como cálculo, tá? Dízimo, oferta em missões, tem que entrar ali. Você vai colocar tudo que vai sair, né? O seu dízimo, a sua oferta em missões. Não contabilize somente o seu dízimo, contabilize o que você pode dar de oferta. Coloque R$10, irmãos. R$10, coloca lá, oferta. Missões também, se der R$10, se você der R$10 por mês, uma igreja de 40 membros, de 400 membros, quanto será? Quanto será? R$4.000. E por ano? 48 mil. É absurdo, né? A progressão. O brasileiro é mal acostumado a calcular valor de salário por mês. O americano trabalha por ano. Se você vai trabalhar com um americano, ele vai falar, quanto você quer ganhar por ano? Ah, 130 mil. Então tá bom, 130 mil. Ele vai dividir os... E vai, se um mês puder, mas no final do ano ele tem que ter te pago os 130 mil. A empresa trabalha diferente. Na Inglaterra é por hora. As pessoas contabilizam hora. Eu trabalho 5 horas para você, 6 horas para você, 7 para o outro. É por isso que tem gente que trabalha de manhã, de tarde e de noite. Isso, várias fontes pagadoras, não uma só, tá? Nós brasileiros, por isso que querem mudar a CLT, de alguma forma vai beneficiar. E muitas pessoas que trabalham por quem é autônomo aqui trabalha por conta? Né? Se eu falar para você te dar um emprego, carteira assinada, você quer? Você vai pensar muito, porque você vai falar, puxa, eu tenho liberdade de tempo, eu posso fazer o meu horário, eu sou o meu patrão. Você vai avaliar essas coisas, isso é importante. Né? Claro que, né, vai depender do trabalho também, do emprego, do salário, de tudo. Vai ter aí você tem que fazer essa avaliação. Mas a sua liberdade conta muito. Então, e o brasileiro tem um dom, o brasileiro é empreendedor, irmãos. Quantos brasileiros não fazem sucesso na vida, não crescem com um pouquinho que Deus tem dado? Mas você tem que ter sabedoria. E nós cristãos temos que ter mais ainda. Né? Então você vai ter aí alimentação, vestuário, educação, lazer, viagens, etc. São tudo despesas que você vai colocar. Pode seguir. Né? Então o que eu ensino lá na igreja é o quê? E para qualquer pessoa, não podemos contar somente com o recurso que temos em mãos, né? São os investimentos. É preciso termos o mínimo guardado, e a conta que indico para iniciar é o 10-10-80. Tá? O que é o 10-10-80? 10% é o dízimo. 10% você vai guardar para você, é o seu 14º salário.
e 80% você vai fazer as suas contas em cima, né? 10 de dízimo, 10 de reserva especial e 80% de orçamento. Eu pago o meu IPVA todo ano assim. Estou juntando um pouquinho por mês, já pá. Entra o janeiro, a crise dos bancos, né? O banco é do banco em janeiro, né? Fazer aquelas propagandas, parcela em 10 vezes, loucura. Né? O seu IPVA, o colégio das crianças. Planeje-se antes e não sofra depois. Né? 10, 10, 80, é o mais prático. Pode seguir? Tem um matemático, um economista cristão, que ele fala mais ou menos isso. Né? A princípio, aprenda a viver com 90 do que recebe e assim adapte suas contas. Mas o que ele diz é um pouco mais forte. Ele fala, se você não sabe viver com 90% do que você ganha, não é 10% que você dá de dízimo que vai te ajudar. Se você não sabe fazer suas contas em 90%, não são aqueles 10% lá que é o mínimo que vai te ajudar a te equilibrar nas contas. Então eu indico 10, 10, 80. 10% o seu dízimo, a sua dedicação, 10% você guarda para você e 80% você faz os cálculos. Né? E você vai ver que vai ser o sucesso está aí, na vida financeira e nessa área também com Deus. Porque numa necessidade, uma criança ficou doente, você tem dinheiro para comprar um remédio. Você bateu o carro, teve um problema, né? Ou quer fazer um investimento missionário, você vai poder chegar no ano e falar, não, eu quero investir em missões. Uma necessidade da igreja, conforto para nós mesmos. Esses ar-condicionados aqui, alguém se dedicou a dar esses recursos. Né? Alguém investiu, o irmão investiu. Então, e se fizer dessa forma, fica mais folgado. Né? Pode seguir. Né? Então, saber como os recursos, saber administrar os recursos é importante para prevenir-se de sustos futuros. Né? Previdência privada, né? Hoje você tem a partir de R$100. Eu fazendo propaganda para banco aqui. Né? Seguro de vida também, hoje você tem a partir de R$6. Tem muita gente que morre e deixa a família enforcada, com dívida. R$6, irmão, seguro de vida. Seguro saúde, também eu posso falar, a convenção hoje está com uma parceria com a Mafre Seguros. E a gente conseguiu, olha só que bênção para os batistas, conseguimos uma parceria junto com a Mafre para abrir uma carteira especial para os batistas. O nível de risco vai ser diferenciado. Por quê? A gente não anda na balada, a gente não bebe. Você já viu um carro ser batido por um crente alcoólatra? Mas quando você calcula o seguro do seu carro, a estatística de risco entra isso. Que todos podem beber, que todos podem sair de madrugada e andar nas baladas. A estatística de risco vai para o pior, não vai para o melhor. Então, conseguimos uma negociação com a Mafre Seguro. O pastor Valdo, né, como executivo da convenção, pleiteou isso e agora a gente está procurando um corretor de seguro. Se tiver algum corretor de seguro aqui na igreja, eu preciso do nome dele. Que a Mafre vai marcar uma reunião com você, com esse corretor, para que ele possa estar ciente desse trabalho. E, em contrapartida, a Mafre vai investir na convenção para os projetos missionários. E pasmem vocês, se os crentes fizerem isso, pode atingir o nível de entrada que é do plano cooperativo da convenção, que vai por base de R$300 mil. Em contrapartida a isso, a Mafre pode dar R$300 mil para a convenção. No mínimo, isso é o mínimo. Que dobraria a nossa ação missionária no estado de São Paulo. Sabe quanto é R$600 mil por mês, irmãos? Mais R$300 mil por mês? São 3,5 milhões por ano. É muito dinheiro, dá para fazer muito trabalho missionário, dá para ampliar muitas cracolândias, cristolândias. Dá para crescer muito. Mas precisamos pensar nisso. Então vai ter uma avaliação. Se aquele cara é crente, claro que não vai poder entrar uma pessoa, não, eu sou crente também. Aí bate o carro lá e fala, eu sou cristão. Não, não é isso. A perícia vai avaliar, vai ter um contrato diferenciado. Mas vai reduzir o valor do seguro. Para a gente é interessante. No seguro saúde também. Por quê? O seguro saúde nosso, ele vai o quê? Vai contemplar o quê? Você fuma? Então, dificilmente você vai morrer de enfisema pulmonar.
pode morrer de outra. Você bebe, então o risco de você ter um câncer, uma cirrose causada por bebida alcoólica é mais difícil. Você pode sofrer por gordura, mas não por bebida alcoólica. Então o risco cai. Olha só, todas essas coisas são cálculos de risco, né? Então quando o cálculo aumenta, as coisas aumentam também. Por isso que os juros do Brasil é alto, porque o risco no Brasil ainda é alto. Então o governo tem que trabalhar para o risco diminuir. Como que o governo trabalharia para o risco diminuir? Aumentando as estradas, trabalhando com a infraestrutura, melhorando os acessos. Aí o risco diminuiu, os empresários falaram, não, posso investir lá. Então tudo isso são cálculos financeiros que se fazem, né? O investimento tradicional, poupança, né, continue poupando, é importante, a poupança rende pouquinho mais, tá, é constante, né, você pode continuar ali. A economia diz que você não pode pegar a cesta de ovos e colocar os ovos e colocar numa cesta só, tem que dividir. Vários lugarzinhos, tá? Se você colocar num lugar só, se quebra. Eu teve um casal que separou lá na igreja por causa disso. O marido entrou em crise porque ele pegou uma indenização, investiu tudo, na época que o dólar, né, estava alto. Pá! Dólar foi a 1,46. Ele perdeu um bom dinheiro, o casamento entrou em crise, rachou e eles se separaram. Olha só como o negócio funciona, tá? Muito cuidado. Então é muito sério a gente observar essas coisas. Investimentos a curto, médio e longo prazo, por isso que eu deixei o site lá da Bovespa para você entrar lá, né? Você vai aprender a fazer isso. É muito importante aprender a fazer isso. Tesouro direto também, hoje você pode fazer isso. E consórcio, né? Para quem não consegue juntar para a poupança, mas gosta de pagar a conta, paga um consórcio. Pelo menos no final você vai ter o carro de brinde, né? A moto, o que seja. E vai pagar, né, bem menos. Porque tem consórcio imobiliário, né? Então, a convenção tem uma parceria com a Rodobens. Também a Rodobens tem aportado. Então, temos feito essas parcerias, irmãos, sabe por quê? Porque podemos captar recursos para a obra missionária. É uma forma de administrar o reino de Deus também. E o irmão vai estar sendo abençoado e abençoando o quê? O reino indiretamente, né? Pode seguir. Então, dar dignidade para a família, né? Suprir com mantimentos, né? Você vai ver Gênesis 23:16, né? Suprir o essencial. Ruth, né? Ela ia colher espigas. Aí Boaz foi e abençoou Ruth, casou com Ruth e aí tornou-se uma família que entrou na genealogia de Jesus, né? Gerar recursos além de uma fonte de renda. Você não pode só pensar naquele, você tem que fazer um pouquinho mais. Tente ter uma fonte de renda extra. Você precisa disso para que você possa ver recursos financeiros, né? Você vê hoje o Eike Batista, um grande empresário do Brasil, ele não tem uma empresa só, ele tem dezenas de empresas. Aí ele vai e desenvolve um projeto. Eu achei interessante, ele falou assim como, ele deu uma frase interessante, assim como um músico cria uma partitura, eu crio uma empresa. Ele falou para ele que é um prazer, é uma melodia criar uma empresa. Ele tem sonhos, ele dá tom, ele dá características, ele dá nuances e vai criando aquela empresa. E ele faz tudo para ser um sucesso. Então isso começa com os princípios, os valores. Aí numa das frases dele também, ele falou assim, o meu filho com 12 anos já ia comigo para o escritório. Quem processou ele para o trabalho infantil? Né? E o garoto hoje com 20 anos é gerente de várias empresas. Ensina o menino no caminho que deve andar e até que cresça não desviará dele. Tem muitos pais que querem que os filhos sejam bem-sucedidos, mas não ensinam. Como já disse, ensino começa em casa, até mesmo lidar com recursos financeiros. É muito importante isso. Tá? Agora, seguindo, para a gente encerrar, né? Investimento missionário. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Paulo falando dos filipenses, quando ele passou necessidade, foram os únicos e os menores que investiram, que mandaram recursos para ele, não uma vez só. Aí ele vai falar, Filipenses 4:13, né? Posso todas. Aí no anterior, no 13,
no 12, o que ele faz? Já passei por tribulações, já fiz isso, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele confiava no Senhor, ele trabalhava, ele era um fazedor de tenda, mas ele precisava de recursos para o trabalho que ele fazia, né? Então a igreja começou com o investimento de mulheres que ajudavam a sustentar Jesus e os discípulos. A igreja começou assim, as mulheres. Eu tinha uma classe na escola bíblica, quando eu era seminarista, a classe Noêmia. Aquelas mulheres levantavam recursos e não eram empregadas, eram donas de casa, mas elas faziam tricô, faziam coxinha, elas faziam de tudo. Mas na campanha missionária elas levantavam recursos. E a igreja onde eu era membro, por ano, para missões, ela mandava o valor do dízimo, como se fosse um dízimo da igreja por ano para missões. Era muito interessante. Era o investimento da igreja. E até hoje, quando essa igreja vai levantar oferta, o meu pai me liga e fala: já conseguimos 5 mil. Só hoje levantamos tanto. A alegria de dar, né, de contribuir, né? Então, e para fechar, para caminhar para o fechamento já, testemunho, né, do pastor Rick Warren, que eu até já citei. Pastor Rick Warren hoje dedica 90% de sua renda dentro de um planejamento e compromisso feito com Deus. Assim, vive com 10% através do trabalho que desenvolveu através da vida. Pastor Rick Warren, quando começou o ministério, ele falou assim: eu quero dedicar 90% da minha renda, vou inverter o negócio. E aos 22, 23 anos, ele começou a aumentar o dízimo dele gradativamente. E hoje a Igreja Saddleback tem mais de 25 mil membros. O livro Uma Igreja com Propósito, um sucesso. O livro Uma Vida com Propósito, um sucesso. Por causa disso. Propósito. Né? Propósito. Então, propósito com Deus, tá? Não propósito de, vou ver a igreja crescer. Não, o propósito dele começou com ele. Eu até gosto de uma frase dele que ele fala assim: cada um pegue a sua onda. Não fica indo em onda dos outros, não. Deus vai ter um planejamento para você. Não confia que esse planejamento aqui é o de Deus para você, não. Tá? Talvez esse seja o estalo, o feeling para você ter o que Deus vai falar para você fazer. Talvez não dê certo com você. Você vai falar: fiz o que o pastor falou, me dei mal. Não. É a experiência dele. Você vai ter a sua. Tá? Você vai ter a sua experiência com Deus. Preste atenção. Tá? Pode seguir. Um versículo para encerrar. Então o Senhor teu Deus te fará prosperar grandemente em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, porquanto o Senhor tornará e alegrar-se-á em ti para te fazer bem, como se alegrou com os teus pais. Amém, irmãos? Que Deus possa se alegrar com o seu trabalho, ficar feliz com a sua dedicação no reino dele, independente de recursos, mas com o seu trabalho. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, mas que você invista esse recurso para a glória de Deus. Amém? Há muitas outras coisas para dizer sobre finanças, tá? Isso aqui foi uma pincelada, foi um geral. Tem muitas outras informações importantes também que contém na Bíblia, tá? E num outro momento, pode fazer-se um curso específico para isso, né? E podemos tratar isso. Mas hoje eu quis abrir um pouquinho a mente dos irmãos para a importância de investir a sua vida para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos, não apenas de passar por essa vida, mas de ajudar as pessoas a terem as suas vidas transformadas. Usa-nos, Senhor, como instrumentos, como ferramentas para acessar o coração, a mente e ajudar muitos, Senhor, a tratar-se, a cuidar do que o Senhor tem dado para eles, ó Pai. Para que possam investir não em si mesmo, não no seu próprio ventre, mas que investam no reino do Senhor. Que possam investir, ó Pai, na Tua causa, nas vidas que estão perecendo neste mundo, ó Pai. E que sabemos, ó Pai, que para chegarmos até elas precisamos de recursos. E sabemos se administrarmos bem o que o Senhor tem nos dado, como talentos vivos em nossas mãos, Senhor, veremos a glória do Senhor, ó Pai. Abençoa esta igreja, abençoa esses homens aqui, para que eles possam fazer mais com o que o Senhor tem dado para cada um. Multiplica a cada dia, ó Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. E depois eu queria tirar uma foto com os irmãos aqui. Pode ser? Tá? Todo mundo junto aqui, e a gente tirar uma foto desse encontro.
Amém. Então, os irmãos venham aqui já para a foto, a gente já faz a oração final aqui, agradecendo a Deus pela vida do pastor Anderson. Pastor Anderson ministrou palavra do Senhor. E olha, quase 2 horas de palestra, você percebeu? Graças a Deus, né? A capacidade, né? E é um assunto assim vasto. Vem cá, vocês dois também, aqui na foto. E 2 horas ainda teria coisas ainda para passar, né? Tem muita coisa, é um assunto muito importante. Eu lembro do bispo Roberto McAllister, é isso? Me parece o nome dele? McAllister. Ele dizia o seguinte, eu ouvia a Rádio Relógio, né? Rádio Relógio, minuto a minuto, 19 horas, 15 minutos. Aí ele dizia o seguinte, o bispo, dinheiro, um assunto altamente espiritual. Lembra disso? E o dinheiro é um assunto altamente espiritual. E o Anderson estava falando sobre essa questão. Eu falo isso na matéria de administração eclesiástica no seminário. A grande questão é que o Senhor nos orienta, que nós devemos, antes de mais nada, nós devemos planejar. E às vezes a gente quer sair construindo de qualquer maneira, e ele conta acerca do planejamento, ele fala acerca do planejamento, a necessidade de nós planejarmos. E o Senhor fala acerca também da previsão. Ele nos dá a provisão, mas ele também nos ensina acerca da previsão. Então, em Provérbios, em Eclesiastes, também as próprias estratégias evangelísticas do Senhor Jesus, as orientações do Senhor Jesus, as orientações do apóstolo Paulo, a igreja do Senhor Jesus, nós temos toda uma orientação do Senhor como nós procedemos. E às vezes nós nos endividamos ou nós ficamos enrolados na questão financeira por falta de planejamento, falta de sabedoria, e às vezes gastamos o dinheiro naquilo que não é o pão, né? E Isaías mesmo, o profeta messiânico, o profeta evangélico, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E às vezes gasta-se dinheiro com tanta coisa, para que eu gastei dinheiro? E às vezes a gente vai fazer uma faxina em casa e você fala, gastei uma nota com essa coleção que não... Tem um negócio que a gente tropeça em casa quando compra, é máquina de ginástica. Tem muita gente tropeçando em aquela negócio de fazer exercício, né? Esteira, compra nos primeiros 2 dias, corre, soa e fala, cansa demais. Aí depois deixa para lá. Aí tem ficado impedido. Aí Deus deu uma praia maravilhosa para você caminhar. Deus deu uma esteira, a Ilha Pochá, esteira natural, não é verdade? A Ilha Pochá, em vez de ir para a esteira, vá, suba a Ilha Pochá para você ver como é que é bem melhor. E é verdade, às vezes a gente tem uma quinquilharia tremenda e você fala, gastei tanto dinheiro com isso. Aí você fica lá, Polishop, eu preciso. Não precisa. Você precisa fazer um orçamento adequado. Vamos orar. Obrigado, querido Deus, pela vida do teu servo, pastor Anderson. Ó Deus, ao longo desse momento, desse encontro de homens, que esteve trazendo tantos ensinamentos preciosos e valiosos para nós. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, ó Deus, obrigado pelos visitantes, obrigado por essa reunião maravilhosa. E agora também quero te agradecer pelas irmãs que estão aqui conosco, as irmãs também que prepararam um alimento para nós. Ó Deus, desde já te agradecemos por esse alimento. Te agradecemos pelo teu imenso amor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E que saiamos daqui com sabedoria, usando os recursos que o Senhor tem nos dado da melhor maneira possível, em nome do Senhor Jesus. Amém.